Houve um momento em que algo em você simplesmente parou de responder da forma que as pessoas esperavam. Sem escândalos, sem choro, sem discursos longos tentando provar o seu valor. Apenas uma quietude estranha, quase perturbadora, que começou a se instalar como névoa, densa num fim de tarde. E as pessoas ao seu redor perceberam isso antes mesmo de você ter palavras para nomear o que estava acontecendo dentro de si. Havia algo diferente no seu olhar, na forma como você pausava antes de falar, na maneira como já não corria para suavizar o que antes te machucava em silêncio. Carl Jung dizia que o ser humano não adoece de repente, ele adoece lentamente, até que a máscara que usava para existir no mundo começa a rachar por dentro. E é exatamente isso que acontece com quem nasceu sentindo demais. Não a loucura, não o colapso dramático, mas uma espécie de despertar silencioso que chega sem pedir licença e transforma tudo o que você achava que era em algo que você ainda está aprendendo a reconhecer. Você não ficou frio, você ficou consciente. E essa é uma distinção que pouquíssimas pessoas conseguem compreender de fora, porque de fora tudo parece igual. A ausência de reação, o silêncio onde antes havia explicação, a calma onde antes havia turbulência. Mas por dentro, o que aconteceu foi uma das revoluções mais profundas que uma psique pode atravessar. Você parou de se dissolver para que os outros permanecessem inteiros. Quando isso acontece, algo curioso se instala nas dinâmicas ao seu redor. Pessoas que antes se sentiam acolhidas, pela sua presença começam a se sentir estrangeiras. Amigos que partilhavam tudo passam a partilhar cada vez menos. Há quem fique na defensiva sem conseguir explicar porquê. Há quem comece a te chamar de fechado, distante, sério demais, intenso demais. Eles não conseguem nomear com precisão o que mudou, mas o sistema nervoso deles sente. O escudo que você costumava ser para o desconforto alheio não está mais disponível da mesma forma. E quando um escudo desaparece, quem se escondia atrás dele de repente se vê exposto à própria realidade. Por uma parte significativa da sua existência, você foi alguém que carregava o peso emocional do ambiente sem jamais ter assinado esse contrato. Você entrava numa sala e sentia a tensão antes de qualquer palavra ser dita. Captava o ressentimento escondido atrás do sorriso de cortesia. Percebia a fragilidade camuflada em agressividade, o medo disfarçado em controle, a solidão que se apresentava como indiferença. Enquanto a maioria das pessoas navegava pelos dias sem notar nada disso, você absorvia tudo, silenciosamente, continuamente, sem nunca pedir que parassem de despejar sobre você aquilo que não sabiam nem que estavam despejando. Jung chamaria isso de uma forma de identificação projetiva inconsciente, quando o campo emocional de outras pessoas começa a habitar o seu sistema nervoso, como se fossem seus próprios sentimentos, e a pessoa altamente empática vive nesse estado como se fosse natural, como se sentir o mundo inteiro, ao mesmo tempo fosse simplesmente o preço de existir com sensibilidade. O que ninguém conta é que esse estado tem um limite, e que quando esse limite é atingido, algo muito mais profundo do que o esgotamento começa a se mover. Você se tornou, sem perceber, o que Jung descreveu como um amortecedor coletivo. Quando alguém estava agitado, você se ajustava e o ambiente se estabilizava. Quando o conflito aparecia, seu instinto era se reconfigurar até que a tensão baixasse. Você aprendeu a ler as pessoas com tamanha precisão, que frequentemente sabia o que elas sentiam antes de elas mesmas admitirem. E isso que no início parecia um dom extraordinário, foi se tornando aos poucos uma armadilha construída com as mais nobres intenções. Porque a empatia sem estrutura não é bondade, é erosão. É o eu sendo gradualmente consumido pela necessidade constante de responder ao que os outros sentem. E você foi se tornando, com o tempo, mais definido pelas expectativas dos outros do que por qualquer coisa que existisse genuinamente dentro de você. Você raramente dizia o que realmente pensava, calibrava cada palavra para não gerar desconforto, carregava emoções que nunca foram suas. E tudo isso acontecia enquanto você ainda sorria, ainda ajudava, ainda era o porto seguro de todos. Por fora intacto, por dentro, lentamente se desgastando, num silêncio que ninguém via,
porque ninguém estava, de fato, olhando para você. Então veio o ponto de ruptura, não a explosão. A fratura interna, aquele momento específico em que tudo aquilo que você vinha ignorando, os sinais, os padrões, as intuições que você conscientemente descartava para preservar a paz, se reuniu numa só percepção devastadora. Alguém que você protegeu, alguém que você defendeu quando ninguém mais quis, alguém por quem você carregou um peso emocional enorme e silencioso. E esse alguém, no momento em que a verdade precisou aparecer, revelou exatamente quem sempre foi: indiferente, calculado, absolutamente alheio a tudo que você sustentou. O que torna esse momento tão particular não é a traição em si, é a percepção que vem junto com ela, a de que você viu isso antes, que sua intuição havia sussurrado esses sinais por meses, às vezes por anos, que seu corpo havia sentido, que havia algo em você que sabia e que você, conscientemente, escolheu ignorar porque reconhecer significaria ter que mudar o papel que estava desempenhando. E esse papel havia se fundido de tal forma com a sua identidade que questioná-lo parecia questionar a si mesmo. Jung descreveu isso com uma precisão que ainda hoje é perturbadora. A persona, a máscara social que construímos para existir em coletividade, pode se tornar tão elaborada, tão eficiente, tão bem ajustada ao ambiente, que começa a ser confundida com a própria identidade. Para o empata, essa persona costuma ter uma forma muito específica. O compreensivo, o paciente, o que nunca foge da dificuldade alheia, o que entende a todos mesmo quando ninguém o entende. Uma persona belíssima e completamente exaustiva, porque por baixo dela, naquilo que Jung chamava de sombra, existia tudo que foi forçado a se esconder para que essa máscara pudesse permanecer no rosto. A raiva que nunca foi expressa, a recusa que nunca foi dita, o instinto de confrontar a desonestidade que foi silenciado vezes demais, a capacidade de se afastar de pessoas que sugavam sem retribuir. Esses impulsos não desapareceram, foram suprimidos, empurrados para o subterrâneo da psique. E a supressão contínua cria uma pressão que o sistema nervoso humano não consegue sustentar indefinidamente. Quando a traição chegou, essa pressão encontrou finalmente uma saída. Não na forma de explosão, mas na forma de clareza. Uma clareza fria, quieta e absolutamente irreversível. E nesse momento, a identidade do empata começou a se transformar. Não porque você parou de se importar com as pessoas, mas porque você finalmente viu o custo real de se importar sem nenhuma estrutura de proteção para si mesmo. Quando você vê esse custo com nitidez, nada mais funciona da mesma maneira. O que começa a acontecer então é o que Jung chamou de individuação. O processo pelo qual os fragmentos dispersos da psique começam a se reunir. Não em harmonia instantânea, mas num confronto necessário entre o que você performou e o que você realmente é. A persona que mantinha todos ao redor confortáveis perde gradualmente o controle. A sombra para de pedir permissão para existir, e o empata começa a se transformar em algo que não cabe mais nos papéis que lhe foram atribuídos. De fora, isso parece frieza, parece distanciamento, parece que algo adorável em você foi embora, mas o que realmente acontece é mais preciso do que isso. A empatia deixa de ser automática e passa a ser consciente. Ela não desaparece, ela adquire estrutura. Você ainda sente as pessoas com a mesma profundidade de antes. Você ainda capta a atenção em uma voz, a insegurança numa pausa, o ressentimento num gesto que durou um segundo a mais do que deveria. Sua percepção não enfraqueceu em nenhum aspecto. O que mudou foi a resposta. Durante a maior parte da sua vida, perceber emoção significava automaticamente agir sobre ela. Se alguém estava desconfortável, você se reconfigurava. Se havia tensão no ar, você a absorvia. Esse reflexo vai se desmanchando, não de uma só vez, mas progressivamente, à medida que sua psique vai recuperando a autoridade sobre o próprio sistema nervoso. Você começa a observar antes de intervir. Você permite que o silêncio exista em lugares onde antes corria para preenchê-lo.
Você deixa que as emoções dos outros permaneçam com eles, em vez de transferi-las para dentro de você. E essa mudança cria um atrito muito específico. As pessoas percebem que sua empatia não está mais disponível sob demanda. A frustração delas não se dissolve mais automaticamente no contato com você. O desconforto delas permanece na sala, porque você deixou de ser o lugar onde esse desconforto ia parar. O sistema que havia se formado implicitamente, onde você absorvia a pressão para que os outros não precisassem sustentá-la, começa a se quebrar. E quando isso acontece, as pessoas são forçadas a carregar o que sempre foi delas. A maioria não recebe isso bem. É aí que aparecem as acusações. Você mudou. Dito com cuidado, às vezes com confusão, frequentemente com uma acusação velada que não chega a se nomear. O que essa frase realmente comunica é outra coisa. Você parou de ser acessível da forma que eu precisava. Você não se tornou inteiro. E uma pessoa inteira, que não precisa mais de validação constante para existir, que não reage de maneira previsível a cada estímulo emocional, desestabiliza profundamente aqueles que estavam acostumados a operar com base nessa previsibilidade. Porque quando alguém para de reagir conforme o roteiro esperado, os roteiros ao redor começam a colapsar. Pessoas que manipulavam reações sutilmente se deparam com silêncio. Pessoas que dependiam da sua disponibilidade emocional encontram presença, mas uma presença que não absorve mais, que observa, que está ali, mas não se entrega de forma irrestrita. Sua calma se torna um espelho. E espelhos perturbam profundamente porque, na ausência de distração emocional, o que aparece é a própria imagem de quem olha. A mudança se manifesta em todas as camadas da sua vida. No ambiente de trabalho, você para de ser o estabilizador emocional não declarado. Para de suavizar conflitos que não são seus. Para de performar paciência com comportamentos que antes absorvia em silêncio. Responde diretamente. Mantém conversas curtas. Não se voluntaria para o trabalho emocional que todos evitam. E o ambiente, que antes dependia de você para se regular, começa a mostrar suas tensões reais. No núcleo familiar, você deixa de ser o tradutor entre emoções alheias, o pacificador de crises que nunca foram suas, o responsável pelo equilíbrio que todos esperavam de você como se fosse uma função natural. Quando você para de exercer esse papel, o sistema familiar frequentemente reage com força desproporcional, porque sistemas construídos sobre doação excessiva se sentem ameaçados. Quando quem doa recua, os relacionamentos íntimos, a transformação é ainda mais reveladora. Você começa a perceber padrões que antes tolerava. Os testes emocionais disfarçados de curiosidade, a culpa sutil que chegava embalada em carinho, as tentativas de extrair reações de você, para confirmar que ainda havia controle. E em vez de se explicar, de negociar, de se ajustar, você fica calmo, não passivo, não indiferente, mas estruturado. Você ouve mais. Você revela menos. Você para de alimentar dinâmicas projetadas para te confundir. E nesse momento, a estrutura real do relacionamento aparece com nitidez. Alguns parceiros avançam em direção a essa honestidade. Outros recuam porque percebem que o controle emocional que exerciam sobre você simplesmente deixou de existir. O que parece isolamento para quem observa de fora é, na verdade, o resultado de uma consciência que se tornou precisa demais para continuar participando de ilusões coletivas. Você começa a ver padrões onde antes via apenas comportamento. Quem pede desculpas mas repete. Quem fica defensivo exatamente quando a responsabilidade se aproxima. Quem redireciona conversas com maestria sempre que a verdade chega perto demais. Quem aparece apenas quando precisa de algo e desaparece quando a reciprocidade seria necessária. E uma vez que esses padrões se tornam visíveis, fingir que não os vê passa a custar mais do que qualquer relacionamento vale. Sua fala diminui. Não porque você não tenha mais o que dizer, mas porque a necessidade de preencher o silêncio com palavras foi embora. Por muito tempo o silêncio foi vivido como ameaça, como algo que precisava ser corrigido, preenchido, neutralizado antes que gerasse tensão. Agora ele se torna ferramenta.
Você permite que exista, que respire. E o que acontece quando você faz isso é fascinante. As pessoas começam a falar mais, a se revelar mais, a expor coisas que jamais pretendiam compartilhar, simplesmente porque você parou de interromper o próprio curso natural do comportamento delas. Sua presença silenciosa se torna um campo de revelação. E quem se sente intimidado por você na verdade está sentindo algo muito mais específico: a ausência de distração emocional. E sem distração, a própria realidade se torna mais difícil de evitar. Transformação final, a mais mal compreendida de todas, não é a perda da empatia. É a sua recuperação como algo que pertence a você. Por anos, qualquer pessoa podia acessá-la. Ela estava disponível de forma irrestrita para estranhos, para quem repetidamente consumia sem retribuir. Para dinâmicas que dependiam da sua abertura para existir. Seu sistema nervoso respondia automaticamente. Agora ele filtra. Você ainda sente as pessoas com profundidade real. Mas a consciência começa a distinguir quem demonstra responsabilidade, quem respeita sem precisar ser ensinado, quem oferece honestidade emocional, em vez de apenas consumi-la. Esses recebem sua empatia genuína, os demais recebem observação. E essa distinção reorganiza toda a estrutura dos seus relacionamentos, porque quando a empatia se torna algo conquistado em vez de algo garantido, o acesso emocional a você muda de natureza. Não é crueldade. É a forma mais honesta de presença que você já ofereceu. Jung descreveu o processo de individuação não como uma chegada serena, mas como uma integração dolorosa e necessária, o momento em que a persona para de performar, a sombra para de se esconder, e o ser humano começa a existir de maneira menos fragmentada, mais real. Para o empata que chega a esse estágio, o que se instala não é desapego, é a autoridade de sentir o mundo sem se dissolver dentro dele, de se afastar sem precisar de permissão ou validação, de existir sem precisar negociar a própria identidade em cada espaço que ocupa. Você não se perdeu nessa transformação. Você simplesmente parou de se dividir para sobreviver. Os pedaços que estavam espalhados pelas expectativas de todos ao seu redor, sua paciência aqui, sua compreensão ali, seu silêncio em cada lugar onde o conflito aparecia, começaram a retornar. E o que volta não é endurecimento, é completude. Sua calma não é mais uma estratégia para estabilizar outros. É o estado natural de alguém que encontrou seu próprio centro e não precisa mais sair dele para que os outros se sintam bem. Onde antes as pessoas encontravam acomodação infinita, agora encontram quietude. Onde esperavam explicação, encontram quietude. Onde contavam com a absorção emocional ilimitada, encontram a presença real, estável, que não se dobra a cada pressão nova. Esta é a forma final de quem sentiu tudo por tempo demais e finalmente aprendeu que sentir não precisa significar servir. Que empatia sem estrutura não é virtude, é erosão. Que o ser humano mais profundamente compassivo que você pode se tornar é aquele que se preserva o suficiente para que sua compaixão ainda signifique alguma coisa quando ela aparece. Você ainda sente o mundo com a mesma intensidade. Você simplesmente se recusa a desaparecer dentro dele.